reage à decisão do presidente do TSE, ministro Nunes Marques, que suspendeu a divulgação da pesquisa, apontando queda de Flávio Bolsonaro nas intenções de voto para 2026. Enquanto a Atlas Intel prepara sua defesa, o caso chega ao plenário do TSE e pode definir os limites da atuação da Justiça Eleitoral sobre pesquisas de opinião às vésperas da disputa de 2026. Hoje nós vamos conversar com o diretor de análise política da Atlas Intel, Yuri Sanches, sobre a decisão do ministro. Yuri, já agradeço muito a gentileza de você falar conosco aqui no Contexto Metrópolis. Já começo te perguntando o seguinte: você acredita, e a Atlas Intel também acredita, que essa decisão do ministro ou uma decisão desfavorável do plenário do TSE pode acabar prejudicando as pesquisas e o resultado das pesquisas de intenção de voto nos pleitos eleitorais, acaba colocando o dedo numa competência que nem é do Tribunal Superior Eleitoral? Isso pode atrapalhar a metodologia e as pesquisas de intenção de voto? Muito bom dia. Bom dia, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui de volta. Bom, acho que primeiro eu gostaria de destacar que a gente respeita a decisão, né, do presidente Nunes Marques, presidente do TSE. A gente vai recorrer da decisão, mas a gente respeita a decisão e a gente está colaborando com o TSE para municiá-los com todo tipo de explicação metodológica, com qualquer tipo de esclarecimento que seja necessário sobre a condução do questionário principal quantitativo, a posterior estudo sobre o áudio, numa ferramenta chamada Atlas VRC, né, para ver curvas de reação de uma amostra representativa da população a um conteúdo audiovisual. Então, a gente está nesse processo de colaboração com a Justiça, né, acatando as decisões, né, da decisão liminar do presidente Cássio Nunes Marques, mas a gente entende que temos, sim, os elementos que explicam, que justificam, que esclarecem que não houve nenhum tipo de indução, nenhum tipo de viés, nenhum tipo de parcialidade na condução do questionário, né? Então, os resultados que a gente vê na pesquisa Atlas foram resultados que também foram confirmados por pesquisas posteriores, né, que vieram após a divulgação da nossa pesquisa no dia 19 de maio, e que deram um impacto semelhante, né, nas intenções de voto, na imagem de Flávio Bolsonaro. O impacto ali que era muito semelhante ao impacto que nós, na nossa pesquisa, tivemos como resultado, e também um resultado que, em alguns momentos, foi até maior, né? Então, a gente tem confiança que o plenário vai analisar todo o mérito da decisão. A gente espera que os nossos argumentos sejam vistos, sejam acolhidos também, porque ao longo da condução do questionário também, não apenas na pesquisa Atlas, mas como outras pesquisas que foram realizadas pós divulgação do áudio entre Flávio e Porcaro, também utilizaram, extremamente natural, normal em pesquisas de opinião pública, você indagar, você investigar sobre o impacto de um evento político na intenção de voto, na imagem de um candidato, na avaliação de um governo. É extremamente natural, né? E você perguntar sobre o impacto de um evento sobre uma figura política, sobre uma intenção de voto, o que quer que seja, não é nenhum tipo de inclinação um juízo de valor que possa induzir o respondente. Eu lembro aqui que a gente fez perguntas sobre quando, né, no ano passado, em abril, quando surgiu o escândalo do INSS, sobre o potencial impacto do escândalo na imagem do governo Lula, né, na intenção de voto. Também esse ano, no episódio do Carnaval, né, sobre a presença de Lula na Sapucaí, se as pessoas achavam que aquilo ali tinha algum indício de crime eleitoral ou não. Então, de uma maneira bastante natural, é normal que todas as pesquisas de opinião pública perguntem sobre algum episódio e meçam justamente a temperatura da população, da opinião pública, sobre os indicadores que a gente está observando daqui até a eleição, né? Então, a gente vê com tranquilidade, porque sabemos que todo o estudo foi conduzido segundo as melhores práticas, segundo o estado da arte, né? A Atlas preza muito pela transparência, preza muito pela imparcialidade na condução das pesquisas, não só no Brasil, mas internacionalmente, né? Nós temos uma atuação que é internacional, em outros países na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. Inclusive, tivemos a pesquisa mais precisa agora na Colômbia,
justamente a única que apontava uma probabilidade de vitória de Abelardo de la Espriella, candidato de direita, que está competindo contra o candidato do governo Petro, né, Ivan Cepeda, no segundo turno agora. Então a gente não tem nenhuma agenda ideológica, todo o desenho do questionário e da pesquisa é feita com a maior imparcialidade, com a maior isenção, e os resultados de pesquisas posteriores colocam que realmente tanto o impacto quanto a magnitude do impacto foi bastante registrado em outras pesquisas também, né? O Felipe Monteiro, na nossa conversa, que é meu parceiro aqui no Contexto Metrópolis, para participar do nosso debate. Felipe, por favor, sua pergunta para o Yuri. Yuri, bom dia. Yuri, a decisão do Nunes Marques, ela coloca que colocar o áudio, né, poderia induzir, né, o eleitor. Ele vai além, né? Ele fala que o áudio colocado na pesquisa, eu até entendi, né, que foi depois da pesquisa ter sido realizada, vocês, para captar a percepção do eleitorado, você colocou áudio que depois o eleitor não poderia voltar e votar diferente em relação àquilo que ele havia colocado. Mas ele colocou que nas últimas 27 pesquisas da Atlas Intel, vocês nunca utilizaram metodologia parecida. Você chegou a colocar aqui que vários fatos, né, do Carnaval, INSS, governo Lula, você perguntou depois para o eleitor. Mas você chegou a colocar em alguma pesquisa eleitoral anterior, né, áudio ou vídeo, audiovisual, para captar a reação do eleitorado? A gente já realiza a aplicação dessa ferramenta, o Atlas VRC, há alguns anos. Então, é uma ferramenta que a gente utiliza principalmente para o mercado privado, né, para pesquisas de opinião, para campanhas publicitárias, para fazer pré-teste, fazer pós-teste, mas a gente também utiliza no meio político para ver o impacto de um conteúdo audiovisual, seja um debate presidencial, uma propaganda eleitoral, um trecho de fala, de entrevista de lideranças políticas, e a gente faz isso a nível estadual, a nível municipal, a nível federal, conduzindo também a pesquisa. Foi a primeira vez que a gente utilizou no contexto dessa corrida eleitoral, então é uma ferramenta que é um estudo completamente separado, né? Existem diferentes formas de você medir a opinião pública, né? Existem pesquisas quantitativas, que é o que a gente publica com as intenções de voto, existem pesquisas qualitativas, sejam grupos focais, sejam entrevistas em profundidade, e a gente tem essa ferramenta que é inovadora, uma ferramenta nova, que eu entendo que pode ser que ainda não haja uma jurisprudência sobre a utilização de uma ferramenta como essa no contexto das eleições, né, no contexto de captura de opinião pública, e a gente também está à disposição do TSE, dos órgãos eleitorais, para ajudar na construção dessa jurisprudência, porque justamente a intenção desse estudo é ser mais uma fonte de captação da opinião pública, e a gente deixou esse estudo público, né? A gente publicou os resultados, que podem ser vistos no nosso canal do YouTube, pode ser visto no próprio link que nós disponibilizamos da plataforma, para ver como que a população reage em tempo real quando ela escuta o áudio. Então, o que acontece é que, depois da realização, depois da submissão do questionário, essa amostra ela é convidada numa página completamente separada, sem possibilidade dele retornar e mudar as opiniões que ele registrou anteriormente, no estudo separado, ele é convidado, se ele quiser, a ouvir o áudio e registrar em tempo real, segundo a segundo, a reação dele àquele conteúdo, né? Parte da amostra não optou por não participar desse segundo estudo, né? Mas a amostra que a gente tem ali, de cerca de 1.400 respondentes, registrou, e a gente consegue ver, segundo a segundo, a opinião pública a nível nacional e também por demografia-chave, né, entre homens, mulheres, faixas de renda, de idade, níveis educacionais, voto passado, o impacto daquele áudio. A gente vê, por exemplo, como um dos resultados-chave, que, naturalmente, em um cenário polarizado, a reação de bolsonaristas foi, de certa forma, favorável a Flávio Bolsonaro, entendendo que aquele áudio não indicava nenhum tipo de relação não republicana ou ilegal, né? Então, o que houve foi um impacto em outras categorias, em outros subgrupos da amostra, como a gente vê nos resultados, né? Então, é uma ferramenta que a gente já utilizava antes, que a gente pretende utilizar ao longo da corrida, surgindo outros conteúdos, mas a gente entende que vai continuar ajudando, né, na construção dessa jurisprudência
para justamente ter mais uma forma de medir a opinião pública e, dessa forma, contribuir também para o debate democrático. Entendeu que houve uma indução, né, Yuri, por conta da sequência das perguntas e a colocação do áudio lá a posteriori na pesquisa. Você acredita que houve algum erro nessa decisão do ministro Nunes Marques? E por que eu pergunto isso? Porque você está me dizendo que essa metodologia é interessante para continuar a ser utilizada agora nas eleições de 2026, na corrida eleitoral de 2026. Se esse tipo de método não puder ser utilizado, isso vai parar de ser utilizado? Isso vai ser reformulado? Vai ser utilizado de forma separada? Uma pesquisa de intenção de voto separado dessa pesquisa, utilizando um áudio, sim, deixando de forma bem clara para quem está nos assistindo, vai ser utilizada de uma outra forma? É isso que a gente pode esperar se isso for barrado pelo TSE? Eu não posso comentar a decisão, acho que isso a gente está dialogando, né, municiando os nossos advogados também, em constante colaboração com a Corte, para municiá-los com todas as informações com a maior clareza possível. A gente espera que haja o entendimento, né, da metodologia, desse segundo estudo, né? A metodologia da Atlas para pesquisas de opinião quantitativa já é bastante reconhecida no Brasil, fora, né, nos Estados Unidos nós somos a melhor empresa de pesquisa dos Estados Unidos, nós acertamos pelo segundo ciclo eleitoral seguido lá, mas em relação ao VRC, que eu entendo que tem essa inovação, uma ferramenta nova de medição, a gente quer colaborar e a gente vai respeitar qualquer que seja a decisão da Corte Eleitoral em relação a esse estudo, né, de testes de áudio e de vídeo, seja através de um registro no TSE separado, seja através de qualquer tipo de separação ou de formato para ser realizado, a gente vai apresentar os nossos argumentos sobre o motivo que a gente acredita que é válido fazer da forma que fizemos, mas a gente também está aberto a entender e a construir essa jurisprudência para achar a melhor forma de aplicar e garantir que possa ser também uma nova forma de captura da opinião pública, de contribuindo para o debate político e eleitoral. Acho que a gente ainda precisa aguardar a decisão do colegiado, apresentar os nossos argumentos, as nossas defesas e ver o que vai ser a decisão final, né? Mas a gente tem bastante confiança, bastante interesse em colaborar, em ajudar a Corte e em respeitar as decisões, né? As decisões judiciais a gente entende que a gente respeita e ainda que a gente possa discordar ou recorrer, a gente se guarda o direito de fazer isso, mas sempre seguindo as normas eleitorais, as normas que a gente tem na legislação vigente. A gente encerrar, pergunta para o Yuri, por favor. Né, a confusão que o TSE está se fazendo, né, apesar de você falar que respeita a decisão do TSE, não poderia ser diferente, né, a justiça tem que acatar e respeitar, né, mesmo quando ela erra algumas vezes, né. A grande confusão que eu entendo que está acontecendo é que vocês utilizaram no mesmo ambiente, numa pesquisa quantitativa, uma pesquisa quali, né, e aí rolou essa confusão toda, achando que a pesquisa quali, depois, a posteriori, poderia influenciar uma pesquisa quantitativa que se encerrou, né, num determinado momento, né. Aí você colocou aqui algumas pistas, né, caso o TSE decida, né, em relação a manter essa decisão, vocês devem fazer de forma separada as duas pesquisas, né. Mas eu acho uma pena, Yuri, colocando a minha opinião, o TSE adentrar no mérito de uma pesquisa, metodologia de uma pesquisa eleitoral do Instituto Eleitoral privado, né. Na minha opinião, não cabe ao TSE fazer esse tipo de decisão. Eu queria saber o seguinte, né, se você puder falar para a gente, né, quando vocês receberam a decisão do TSE, qual foi o sentimento que vocês tiveram? Imagino que vocês também dialogam com a equipe do mundo todo, né, da Atlas Intel, né? Qual foi que aconteceu nos bastidores aí da Atlas Intel em relação a essa decisão, na minha opinião, equivocada do Nunes Marques, que eu espero que o TSE colegiado modifique? Olha, desde que foi anunciado que o PL entraria com essa ação na Corte, a gente esperava que em algum momento houvesse uma manifestação, né? Então, acho que, por um lado, a gente esperava algum tipo de decisão. A decisão tendo sido essa liminar do presidente Cássio Nunes Marques por suspender a pesquisa, a gente
lamenta a decisão, mas como eu reforcei aqui, reforço, a gente respeita e vamos apresentar os nossos argumentos, né? Então, a gente entende que todo o desenho foi feito da melhor maneira, de todo o questionário, toda a condução da pesquisa. Então, sim, a gente, apesar de lamentar a decisão no primeiro momento, a gente tem bastante confiança na corte. Então, vamos ver quais vão ser os próximos passos. E você tinha mencionado que esse teste, né, essa pesquisa, ela tem uma abordagem, o teste de áudio qualitativo. Eu só gostaria de explicar rapidamente porque ela tem uma abordagem dupla, quantitativa e qualitativa. Porque o que acontece? A gente tem essa amostra, mas a gente também faz a calibragem dessa amostra de acordo com o universo que a gente tem, né, fazendo com que essa amostra seja representativa da população brasileira, no caso, né? Então, a gente calibra para que não haja uma sobre-representação, seja de homens, de mulheres, por faixa de renda, faixa educacional, o que quer que seja. Então, a gente calibra essa amostra para que as curvas de reação também sejam representativas da população brasileira, tá? E aí, naturalmente, a leitura que a gente faz dos dados, das curvas de reação, em qual momento, qual demografia foi mais ou menos impactada, aí sim entra essa abordagem qualitativa, né? Por isso é um método novo, um método inovador que a gente tem feito. E durante o questionário, a aplicação de perguntas, a gente garante que, por exemplo, a gente pergunta se o respondente tinha um conhecimento prévio do caso, né, do áudio. E a partir da resposta desse respondente, né, aqueles que dizem que sim, já estão familiarizados com o caso, já tinham ouvido o áudio por conta própria antes de serem convidados a participar da pesquisa Atlas, aí entra uma sessão em que a gente pergunta sobre o impacto do caso na percepção que ele tem sobre a corrida eleitoral, né? Então, todo o desenho foi feito justamente para garantir uma amostra que é limpa de qualquer tipo de influência, de viés, de parcialidade. Então, a gente segue bastante confiante. A gente entende que essa é uma decisão importante para as eleições daqui para frente. É uma decisão que é balizadora, né, da atuação do TSE, da nova formação. E, enfim, junto de especialistas da área, junto das empresas do ramo, enfim, a gente aguarda a decisão e continuamos colaborando com a Justiça para ver os rumos que a gente vai seguir daqui para frente. Muito bem. Yuri Sanches, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos aqui no Contexto Metrópolis. Até a próxima. Eu que agradeço novamente o espaço, obrigado pelo convite e fico à disposição para retornar aqui a qualquer momento.